Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre a origem dos deuses. E o nosso grupo é composto por eu, Laisla, Julie, Luana, Ana Carolina e Maria Eduarda. A cosmogonia. Cosmo quer dizer universo e gonia quer dizer origem. Sendo assim, a cosmogonia relatou a origem do mundo, da natureza e dos seres inanimados como fundamento da realidade. E Hesíodo fala dos quatro deuses principais que são eles: Caos, Gaia, Tártaro e Eros. Segundo a mitologia grega, Caos foi o primeiro deus primordial a surgir no universo, portanto, a mais velha das formas de consciência divina. Seu nome deriva de um verbo no grego que significa separar e ser amplo, que quer dizer o espaço vazio primordial. Tanto Caos como seus irmãos são forças geradoras do universo. Caos, então, é uma força antiga e obscura que manifesta a vida por meio da cisão dos elementos. Gaia, a fecundadora, é a deusa primordial, geradora de todos os deuses, conhecida como deusa Terra. Um dos primeiros elementos que surgiu no despontar da criação, junto com o ar, o mar e o céu. Os deuses celestiais foram descendentes da sua união com Uranus, que é o céu, os deuses marinhos de sua união com Pontos, o mar, e já os gigantes foram de sua união com Tártaro, o submundo, e as criações mortais foram crescendo ou nascendo de sua matéria terrena. Tártaro é personificado por um dos deuses primordiais nascido a partir do caos. Tártaro é a personificação do mundo inferior. Para os romanos, Tártaro é o lugar para onde são enviados os pecadores, e já para os cristãos, é o lugar subterrâneo que logo depois veio a ser chamado de inferno. Eros. Na mitologia grega, era o deus do amor e erotismo. Filho de Afrodite, considerado como deus do Olimpo. Normalmente, na maioria das pinturas, ele está acompanhado da mãe. E apesar de ser conhecido como o famoso Cupido, realizador de paixões quase impossíveis, aquele que conseguia aquecer os corações dos mais frios, Eros era considerado o deus do amor incondicional. Eros foi o deus responsável por acender a chama do amor nos corações dos deuses e homens, armado com um arco e flecha e com uma tocha flamejante. Esses quatro proporcionam a imagem que vai do nada para a matéria informe, passando pela constatação da sua formação com Gaia até a constatação do fenômeno do surgimento e desaparecimento dos seres. Da união entre Gaia e Tártaro surgiu Urano, que era o deus do céu, Montes, que era o deus das montanhas, e Pontos, que era o deus do mar. Porém, Urano, querendo ser soberano a todos, se uniu à sua mãe Gaia, gerando assim os Titãs e as Titânidas, que, de acordo com a historiadora Renata Cardoso Beleboni, da Unicamp, eram seres híbridos que tinham o poder de se transformar em animais, gerando também os Ciclopes, que eram gigantes com um olho só no meio da testa, e os Hecatônquiros, que eram gigantes com 100 braços e 50 cabeças, o que os deixava com uma aparência extremamente amedrontadora. Vamos ver agora um dos 12 filhos de Urano e Gaia, que ficaram conhecidos como Titãs. O Oceano. Ele era o titã primogênito, que corria em volta de toda a terra e gerava rios, riachos e fontes. Os céus. Esse era o titã obscuro, deus da inteligência e da sabedoria. O Crio era o titã do universo, conhecido também como o Senhor do Sul. Já o Emperião era o Senhor do Leste. Ele era o titã da luz e do fogo astral. Jápeto era o Senhor do Oeste, que deu origem a seu filho Prometeu, ancestral da raça humana, e também a Atlas, que foi condenado por Zeus a sustentar o céu em seus braços, para todo sempre. O último titã menino era o Cronos, o titã do tempo, que com a ajuda de Gaia destronou Urano e se tornou o rei dos titãs. Iremos conhecer agora as filhas de Urano, conhecidas como Titãs. Febe. Ela era a deusa da lua, que se uniu com seu irmão Ceus e juntos tiveram as deusas Leto.
Mnemosine, deusa da memória. Com sua união com Zeus, nasceram as musas do Olimpo, deusas da literatura, ciência e arte. A Reia é a deusa da fertilidade, que junto com seu irmão Cronos, gerou os deuses do Olimpo. Temis, ela foi a segunda esposa de Zeus, considerada principalmente por ser a deusa da lei e ordem divina. Tétis, deusa do mar. Ela personifica a fecundidade da água, que alimenta os corpos e forma a seiva da vegetação. Teia, deusa solar. Se casou com seu irmão Hipérion, sendo mãe do deus do sol, da deusa da lua e da deusa Aurora. Urano, que era pai dos Ciclopes e Hecatônquiros, ficou abismado por ter criaturas tão horrendas que eram muito diferentes dos titãs, além do fato dele temer que algum de seus filhos tentaria roubar seu trono. Então, Urano foi empurrando esses 6 monstros para o útero de Gaia, o lugar mais profundo que existe no mundo, que é personificado a Tártaro. Cada vez que isso aconteceu, Gaia sofria pela perda dos filhos e sentia-se indignada com esta injustiça. Então, Gaia arruma uma trama para tirar o poder de Urano. Ela selecionou seu filho mais novo e mais forte dentre os titãs para realizar esse trabalho, o Cronos. Cronos recebe de sua mãe uma foice e depois liberta seus irmãos Ciclopes e Hecatônquiros das profundezas para ajudarem no plano. Cronos utilizou a foice para atacar e castrar o pai. O sangue de Urano, ao cair na terra, gerou as montanhas, as florestas, os gigantes e as Eríneas, que são personificações da vingança. E da espuma do sangue de Urano jogado no mar, gerou a deusa Afrodite. Os gigantes, que surgiram a partir do sangue de Urano, eram criaturas que apresentavam grande força física e a altura elevada, muito acima dos seres humanos. Os principais gigantes eram Eurimedon, antigo rei dos gigantes, Argos Panotes, gigantes com 100 olhos, Gerião, monstruoso gigante formado por 3 corpos, e Encélado, gigante que possuía 100 braços. Quando Urano estava prestes a morrer, disse para Cronos se preparar, pois aquilo tudo não duraria muito tempo e o filho que Cronos criaria tomaria o seu lugar. Essa fala do pai aterroriza Cronos ao longo do tempo. Ao tomar o poder supremo, Cronos volta com seus irmãos monstruosos para as profundezas. A Teogonia, que é a segunda parte do livro, conta a história de Cronos, filho de Gaia, a Terra, e de Urano, o céu estrelado. Ele torna-se deus do tempo após ter castrado o seu próprio pai e, em seguida, assumido a liderança. Após ele pegar o poder, com muito medo de ser destronado por um de seus filhos, ele obrigava sua esposa Reia, a deusa da fertilidade, a segurar os bebês dentro do útero, sem dá-los à luz. Então, um dia, nasce Zeus, e Cronos, que já tinha o hábito de devorar as crianças para que no futuro não corresse o risco de que eles tomassem o seu trono, pede a criança a Reia. Porém, Reia, já cansada de tanto sofrimento com seus filhos, dá a Cronos uma pedra embrulhada em um tecido de pano, no lugar de Zeus, salvando assim a sua vida. Anos após o ocorrido, Zeus, já crescido, toma o poder de seu pai, depois de uma longa guerra de 10 anos, e o obriga a regurgitar seus irmãos. Então, ele compartilha o reino com seus irmãos e assume o trono após tirar na sorte com seus irmãos Poseidon, que ficou responsável pelo reino das águas, e Hades, que ficou com o domínio do mundo subterrâneo. Então, já nomeado rei dos deuses, Zeus governa o mundo e também as outras divindades, se tornando o mais poderoso entre os deuses e fazendo com que todos obedeçam às suas leis, e, sobretudo, punindo todos aqueles que as violam.